Resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar um pouquinho o que é a massagem tântrica. Tem bastante gente perguntando e tem bastante gente fazendo besteira também quando o assunto é massagem tântrica. Então é legal gravar esse videozinho aqui para abrir um pouco os olhos de quem está interessado em passar por uma sessão e conhecer um pouquinho mais essa filosofia. Em primeiro lugar, gente, o que vocês precisam entender é o seguinte: a massagem tântrica não é um trabalho sensual, não é um trabalho erótico, muito embora trabalhe a energia sexual. O potencial de transformação do Tantra pede uma experiência meditativa, uma experiência terapêutica. Se a gente leva a experiência para o campo do erotismo, para o campo do sensual, as transformações no comportamento não acontecem, porque quando a gente fica no campo do erótico e do sensual, a gente está trabalhando com o que a gente já conhece, a gente só está reforçando fantasias, a gente só está reforçando uma sexualidade demasiadamente mental, que é o grande problema das pessoas quando o assunto é sexualidade. A gente pensa bastante a respeito de sexo, a gente tem uma sofisticação muito grande quando o assunto é sexo. A gente lê artigos sobre como enlouquecer uma mulher na cama, como enlouquecer um homem na cama. A gente faz cursos com técnicas que vão levar o seu parceiro à loucura. E tudo isso deixa o nosso sexo muito sofisticado, muito mental e muito imaturo. O Tantra vem para trazer uma maturidade sexual. Por isso que a experiência tem que ser meditativa. Tem que ser uma experiência nova, diferente. Uma experiência repleta de energia sexual, mas sem o contexto sexual. Porque contexto sexual ativa os joguinhos de poder que você já conhece na tua sexualidade. Ativa as relações de codependência que você já conhece dentro da tua sexualidade. A gente precisa colocar o corpo dentro de uma experiência de alta energia, mas num contexto meditativo, relaxado, para permitir que essa energia que é mobilizada entre em contato com a tua anatomia emocional e consiga reativar, consiga reequilibrar o teu corpo. A energia que a gente mobiliza, ela é uma energia de transformação, de cura, a mesma energia que o teu corpo mobiliza quando você martela o dedão e precisa regenerar as células ou recompor as células daquele dedão. Para que a gente transforme o comportamento, a gente também precisa de energia. E essa energia que a gente mobiliza numa sessão de massagem tântrica. Pelo grande volume da energia, né, e pelos estímulos que são trazidos, o corpo é colocado num estado de ativação bem parecido com o que acontece no sexo. Por isso que o contexto, mais uma vez, precisa ser bem claro e bem separado daquilo que a gente já conhece. Porque senão a gente só é mais uma vez ativado, traz à tona as dificuldades, as culpas e as vergonhas que a sexualidade já carrega, e dessa forma a gente não transforma nada, né? A transa, o fetiche, viver a sua fantasia sexual, não é isso que transforma o comportamento da tua sexualidade. O que transforma esse comportamento é você sentir essa energia no corpo, deixar essa energia se mobilizar e ficar prestando atenção no teu corpo, meditando na presença dessa energia. É aí que as fichas começam a cair. É aí que você começa a entender todos os papéis que você repete continuadamente em relação ao sexo. É aí que você consegue perceber por que está tão difícil para você chegar num orgasmo. Outra coisa, o Tantra não é uma filosofia hedonista, a gente não está no Tantra no prazer pelo prazer. O prazer pode ser uma das consequências de uma massagem tântrica, não necessariamente isso vai acontecer. Está muito ligado à história que você traz, a como você lidou com o sexo durante toda a sua vida. Imagina, existem pessoas que sofreram traumas sexuais na primeira infância e bloqueiam isso, levam isso para o inconsciente por décadas. 30, 40 anos se passam sem que a pessoa sequer se lembre que isso aconteceu. Aí ela vem para uma massagem tântrica achando que vai ter muito prazer e muito orgasmo, e a presença da energia sexual no corpo daquela pessoa dentro de um contexto meditativo faz o quê? Traz essa experiência de volta para a consciência.
E isso em si é uma experiência de muita cura, mas que não necessariamente a pessoa vai sentir prazer. Ela pode reviver um trauma, ela pode reviver o nascimento de uma grande neurose dentro de uma sessão de massagem tântrica. E claro, tudo é um tratamento, né? O tratamento tem altos e baixos. Com certeza o prazer em algum momento vai aparecer. A mobilização energética está muito ligada ao prazer. Mas ele não é uma máxima. Não necessariamente você vai ter os orgasmos mais incríveis da sua vida numa sessão de massagem tântrica. Outra coisa, o trabalho, por mais intenso que seja, ele não é milagroso, é um tratamento. Muitas vezes a gente está falando de questões que estão arraigadas na sexualidade, que foram fortalecidas por anos, por décadas. Uma sessão de massagem tântrica, por mais revolucionária que ela seja para o teu sistema, dificilmente vai varrer todos esses traumas da tua vida e do teu sistema. O corpo precisa de tempo, precisa de energia para se rearranjar. A gente está falando da reestruturação de uma anatomia emocional. Imagina você, um rapaz que está se percebendo homossexual, lá para os seus 13, 14 anos, e ele vem de uma família muito rígida, que não aceita essa homossexualidade. Esse rapaz, chegando na adolescência, ele talvez tenha traços e trejeitos mais femininos, né? Por exemplo, no caminhar dele, ele caminha de um jeito bem mais feminino do que os outros amigos hétero da idade dele. Ao perceber isso, ele fica com medo de que o pai dele perceba esses traços, e ele começa a travar toda a caminhada dele, ele começa a andar mais duro, ele começa a trazer um trauma para a própria anatomia emocional, ele está travando o corpo, ele está criando várias tensões neuromusculares para se adequar a esse padrão que ele acha que é o mais certo para a família dele. E ele segue a vida assim por anos. Isso vai fazer o que no corpo desse rapaz? Vai trabalhar a anatomia emocional dele de certa forma que muito provavelmente ele vai desenvolver uma rigidez excessiva, às vezes uma frieza na região do quadril. Esse rapaz pode não sentir muito bem o pênis dele, o lingam dele, durante uma atividade sexual. Ele pode ter problemas de ejaculação precoce, disfunção erétil, por exemplo, por conta desse trauma que começou lá na adolescência. E a sessão de massagem tântrica vai, pouco a pouco, trazendo essa descoberta para essa pessoa, porque ele se coloca na energia sexual, nesse contexto livre de joguinhos e de manipulações, e meditando na presença dessa energia, sim, ele começa a sentir todas as marcas que ficaram na sexualidade dele. E uma vez que isso vem para a consciência, a gente pode parar de dizer, eu sou assim, eu sou assado, e a gente pode trabalhar com esse conteúdo. A gente começa a ganhar autonomia, a gente começa a ganhar a possibilidade de escolha, se você quer continuar sendo assim, ou se agora você quer ser assado. Então, o orgasmo, a energia sexual tem um potencial curativo enorme de reestruturar a nossa anatomia emocional. A massagem tântrica é uma sessão terapêutica mais longa do que a gente está acostumado. Ela costuma durar de 2 a 3 horas, às vezes até 4 horas de duração tem uma sessão de massagem tântrica. Porque tem bastante conversa, a gente precisa entender bastante o contexto da pessoa que está chegando. E existem diversos toques que acontecem numa sessão de massagem tântrica. Não necessariamente você vai ter um estímulo no teu genital numa sessão de massagem tântrica. Principalmente numa primeira sessão, porque o terapeuta precisa ter uma noção de como o teu corpo responde. Você chega com uma história, você chega com um relato na sessão, mas uma coisa é aquilo que você fala, outra coisa é o que o teu corpo fala. Então a gente tem que sempre observar as reações do corpo daquela pessoa antes de partir para um trabalho mais intenso. É bem raro eu atender uma pessoa com massagem tântrica e na primeira sessão a gente ir para um trabalho genital. Outra coisa, massagem tântrica tem que ter meditação tântrica. Se você está trabalhando com um terapeuta,
Porque senão você está trabalhando com um massagista, e isso é bem diferente. Tem muita gente prestando serviços sexuais, orgasmos intensos e, enfim, às vezes até o que eles chamam de final feliz, imbuídos no nome do Tantra. E isso é uma grande falácia, porque se não tem meditação, se não tem contato com o próprio corpo, se não tem exercícios de respiração, se não tem, e se tem jogos de poder, e se está tudo muito confuso para você a respeito de como você tem que se comportar, nada disso é Tantra. Isso é masturbação, isso é manipulação, é qualquer outra coisa que não Tantra. O Tantra, para que ele aconteça, você precisa estar num estado de profundo relaxamento, você precisa estar em paz, tranquilo com tudo que vai acontecer na tua sessão. Para isso, esse profissional tem que te passar muita credibilidade. Ele tem que saber o que ele está falando e o que ele está fazendo. Portanto, pergunte bastante. Pergunta onde essa pessoa aprendeu esse Tantra. Pergunta como que ela medita diariamente. Quais são as práticas que essa pessoa faz. Quais as recomendações, quais meditações essa pessoa, esse terapeuta te indica para fazer entre uma sessão e outra, porque o trabalho começa na sessão, mas ele não acaba na sessão. Um terapeuta sério vai te indicar uma série de leituras e uma série de trabalhos para você fazer com o teu próprio corpo, mesmo na tua casa, para você manter a tua terapia funcionando. Enfim, massagem tântrica é um assunto que está caindo na mídia, está ficando bem famoso, as buscas no Google não param de crescer a respeito desse termo, e na medida que isso vai crescendo, crescem também o número de pessoas que não estão preparadas para trabalhar com essa energia. Tem muita gente que está mergulhando no Tantra para trabalhar com isso, que sequer passou pelo próprio processo terapêutico. Pergunte ao seu terapeuta, ou à pessoa que está te oferecendo a massagem tântrica, qual é o processo terapêutico dessa pessoa no Tantra? O que essa pessoa viveu dentro do Tantra? Qual foi a cura que essa pessoa alcançou e como isso aconteceu para ela estar levando isso para frente? É um trabalho muito bonito, o trabalho da massagem tântrica. Ele pode transformar tudo o que você imagina no teu corpo. Mas a gente tem que tomar cuidado onde a gente se mete quando esse é o assunto. Porque é uma entrega muito profunda, traz conteúdos muito delicados e a gente precisa de um suporte que vai além de um trabalho meramente sexual e erótico. A gente precisa de um trabalho meditativo e terapêutico para que a gente possa transformar o nosso comportamento e trazer mais livre-arbítrio para a nossa sexualidade. Qualquer dúvida que você tiver a respeito de massagem tântrica, me escreve aqui no Instagram. Eu sou Sanguito, trabalho aqui na Casa Samadhi, em Natal. Faço atendimentos em várias outras cidades aqui no Nordeste. Estou com turmas de formação em Tantra em São Paulo, Fortaleza e aqui em Natal também acontecendo. E vai ser um prazer conversar contigo sobre esse assunto, tá bom? Ô, Mosquinha. Um grande abraço e a gente se vê.